Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 31 de março, último dia de março. O evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 5, versículos 31 ao 47, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca lestes sua voz, vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e a sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa? Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante do Evangelho que narra o discurso de Jesus com os judeus, o diálogo de Jesus com os judeus. E nesse diálogo com os judeus fica claro a recusa, a oposição, o fechamento de coração dos judeus com relação à pessoa de Jesus. Os judeus que não acolheram Jesus. Os judeus que não acreditaram em Jesus. Que não acreditaram em Jesus. E não acreditaram em Jesus por quê? Porque ele, um homem, filho de José, filho de Maria, mas esse cara está dizendo que ele é o Messias. Esse cara se faz o Filho de Deus. Como é que pode? Então, os judeus não acreditaram. Recusaram a crer em Jesus. Mas em contrapartida é interessante o quê? É interessante que Jesus, ele revela, ou se revela. Jesus se revela aos judeus e a todos. E se revela como? Se revela como Filho de Deus. Porque de fato ele é o Filho de Deus. E Jesus revela isso. Mas quando Jesus revela isso, ele não é acreditado. Muitos pensam que ele está blasfemando, porque sendo homem ele se faz Deus. Então Jesus é rejeitado. Jesus não é acreditado.
E aqui no Evangelho tem um detalhe muito interessante, por quê? Porque Jesus ele fala assim: as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. As obras que eu faço. As obras de Jesus dão testemunho dele. As obras de Jesus revelam que Jesus é o Filho de Deus. Meu povo, as obras falam. As obras falam. E às vezes falam mais do que as palavras. Porque não basta você dizer que é católico, não basta. Se as suas obras não dão testemunho disso. Se você diz que é católico, então as suas obras devem comprovar isso. Devem comprovar isso. Ah, eu sou católico. Aí você olha para a sua vida e não tem nada de católico. Mal à missa você vai. Como é que você é católico? Você não reza, não medita a palavra de Deus, difícil ir a uma missa, não reza um terço. Eu sou católico. Será? As obras falam por si. As obras dão testemunho de você ou sobre você. Jesus depois ele vai dizer, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Veja, a sua palavra não encontrou morada em vós. O povo, é algo que nós devemos nos perguntar também. A palavra de Deus já encontrou morada em mim? A palavra de Deus já encontrou morada na minha vida? Nos perguntemos também hoje diante de Deus. Jesus continua: vós examinais as Escrituras pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eles não queriam ir a Jesus, porque não acreditavam em Jesus. Então, como era que iam ganhar a vida eterna se não iam atrás de Jesus? Olha só. Depois Jesus faz outra afirmação com relação aos judeus. Ele diz: eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. São afirmações fortes, né? Eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. E lá para o final, claro, por que eles não tinham o amor de Deus neles? Porque eles não receberam Jesus. Mas lá para o final, Jesus, ele vai dizer: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Sim, por quê? Porque o povo acreditava em Moisés. O povo procurava viver a lei mosaica. No entanto, disse Jesus, né? Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Veja o que Jesus diz. Foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Então Moisés, lembra daquele episódio da transfiguração? Quem foi que apareceu lá em cima do monte? Moisés e Elias. Moisés simbolizando o quê? A lei. A lei que apontava para Jesus. A lei que falava de Jesus. Por isso que Moisés aparece ali no Monte Tabor, na transfiguração.
Lá depois da ressurreição de Jesus, os discípulos de Emaús, que tristes, abatidos, não entenderam o que tinha acontecido. Jesus que acompanha os discípulos, pergunta o que está acontecendo. Depois, Jesus vai explicar a Escritura para eles, começando por Moisés. Por quê? Jesus vai mostrar que toda a Escritura falava ao seu respeito. Mas os judeus não acreditaram. Peçamos ao Senhor hoje que nunca caiamos na incredulidade, que nunca caiamos na falta de fé e que a palavra de Deus encontre em nós a sua morada. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.